Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nesta noite fazer uma breve meditação sobre a história de Naamã. Muita gente conhece a história de Naamã, que é em 2 Reis, no Velho Testamento, no capítulo 5, nos conta a história de um homem, né? E aqui o primeiro versículo diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera a livramento dos assírios, e era um homem herói, valoroso, porém leproso. Naamã, ele era leproso, ele tinha um cargo alto, né, um dos cargos mais altos ali na Síria, era o chefe do exército, porém ele era leproso, né? Eu creio que é uma lepra não só carnal, mas uma lepra também espiritual. Sabendo ele a posição que ele estava, a posição que ele exercia, e que era um homem, né, que respeitado pela população, um homem que tinha um cargo elevado junto ao rei, porém ele era leproso. Quantas pessoas nos nossos dias nós vemos aí que tem cargos altíssimos, tem muito dinheiro, tem carro, tem posição, né? Tem posição boa diante da nação, ou até mesmo do lugar em que ele convive, mas é leproso espiritualmente. Às vezes carrega consigo algo que ele não pode fazer, que somente Deus pode tirar essa lepra dessa pessoa. Então nós vemos aí Naamã, né, um chefe respeitado, e ele sabia disso. E Deus, ele quando vai fazer uma obra na vida de uma pessoa, ele faz a obra por completo, né? Ele queria a intenção dele. Você vê quando Jesus sempre vai por uma pessoa, ele fala: vai e não peques mais, ou perdoados estão os seus pecados. Ou seja, Deus tem prazer em ver a salvação e a libertação de uma pessoa do que fisicamente. É claro que nós almejamos uma cura física também, né? E aí os assírios saíram em guerra, né? E levaram, né, durante essa guerra, uma menina, né, ali e junto da sua senhora. E essa menina disse: Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele restauraria essa lepra, né? Então ela conhecia, né, aquele grande profeta, o profeta Eliseu, né, que Deus usava ele poderosamente ali naquele lugar. Naamã ficou, né, foi notificar ao seu senhor, ao rei da Síria, que tinha um profeta em Samaria que poderia curá-lo daquela lepra. Mas Deus, que sabe de todas as coisas e conhece a cada um, ele sabia que ele não precisava somente de cura fisicamente, carnalmente, mas também espiritualmente. Deus queria curar, né, ele também do seu orgulho. E aí Deus, o rei da Síria, enviou os seus contatos para ali na Samaria e pediu para que curasse, né, o Naamã. Mas aqui, ó, lendo, o rei de Israel, ele ficou pasmo, né, com a carta, e rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar alguém, né? Então Eliseu, ele escutou, né, ali essa conversa e disse: Manda este homem, porque ele vai ver que vai ter um rei, que existe profeta em Samaria. E aí Naamã foi até
o rei, né, com seus carros e cavalos, né, e chegou na porta de Eliseu. O que ele pensou? Bom, eu sou chefe, né, eu sou um homem privilegiado ali diante do exército, né, sou reconhecido como um herói, né, e ele vai vir e vai me curar, vai me receber, vai, né, me tratar bem, porque eu sou uma pessoa importante. É assim que muitas pessoas pensam, né, que por ter uma posição social vai ser tratado diferentemente diante de Deus. E Deus, que não faz acepção de pessoas, também dá o mesmo tratamento para cada um, né, conforme a necessidade. E aqui no versículo 10 diz: então Eliseu mandou o mensageiro dizendo, ele nem foi lá, ele achou que ele ia lá, né? Ele nem foi lá, ele falou, mandou o mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito indignou-se e saiu dizendo: eis que dizia comigo, certamente sairá e pôr-se-á de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele achou que ele ia lá, né, pessoalmente, lá, né, mas o Senhor queria tratar com o caráter, né, o orgulho de Naamã, a posição que ele tem. Ele tinha que se humilhar diante de Deus, né, para poder ter uma cura completa, física e espiritualmente, né? Uma lição que Deus ia dar para Naamã. E aí ele não queria, né, achou aquele rio, para ele mergulhar no Rio Jordão, um rio sujo, né, com tantos rios limpos que tem por aí, vai mandar eu nesse rio sujo. Ele achou assim humilhante, né, mas ele foi incentivado pelos seus servos a fazer aquilo que o profeta mandou, porque que custa, né, então ele aqui, ó, chegaram a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta dissesse alguma coisa grande, coisa porventura não farias? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. Então ele foi, desceu ao Rio Jordão, mergulhou 7 vezes e foi curado, conforme a palavra do profeta Eliseu. E aí ele queria recompensar o profeta Eliseu com muito dinheiro, né, que se fala aqui, ó. Então voltou o homem de Deus, e ele e a comitiva pôs-se diante dele: eis que agora toda a terra não há Deus senão o Deus de Israel. Agora peço-te, aceite as bênçãos do teu servo. Porém vive o Senhor, cuja presença estou, não aceitarei. Ele não aceitou recompensa, como diz a palavra de Deus, né? Dai-vos de graça o que recebeste de graça. Se você recebeu algo do Senhor, né, a unção, o dom, né, de curar, de libertar, a palavra do Senhor diz: dai-vos de graça o que recebeste de graça. E aí ele recebeu, ele foi, né, curado. Ele recusou todos o que lhe foi oferecido. E agora, né? Naamã seguiu. Agora tinha o servo do profeta Eliseu, chamado Geazi, né, o servo dele. E aí, aqui no versículo 20, começa a história de Geazi. E aí eu fiquei assim pensando, né, como que é a palavra de Deus. Eu vou ler aqui a palavra de Deus, mas depois eu vou contar uma história que talvez a pessoa não entenda o que está dizendo aqui em Geazi, no capítulo sobre Geazi, no capítulo 5, no versículo 20. A história de Geazi quando ele fica leproso. Então Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor
impediu que o sírio Naamã, não recebendo coisa alguma da sua mão, e trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Quer dizer, os olhos de Geazi cresceram sobre aquelas coisas de prata, de ouro, aquelas coisas que ia trazer grande lucro. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: vai tudo bem. Meu senhor me mandou dizer... Olha, já começou a mentir. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã: se servindo tomar 2 talentos, insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos e 2 mudas de roupas, e o pôs sobre os 2 os seus servos, os quais levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou as 2 mãos e guardou na casa, impediu aquele homens, e eles se foram. Então ele entrou e pôs diante de seu senhor, e disse a Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem uma nem outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Olha, Deus já tinha mostrado tudo para o profeta Eliseu. E era a ocasião para receber-te prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se pagará a ti, e descendo para os seus para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Então Geazi ficou leproso, porque a ganância, subiu o coração dele. Além dele mentir, ele foi atrás de riqueza, aquilo que não provinha de Deus, E nos nossos dias, contando, é como se fosse uma pessoa que queria um dinheiro que lhe fora, que não lhe pertencia, e que lhe fora oferecido, mas que não era do agrado de Deus que assim o fizesse. Me fez lembrar essa história aqui. Eu já até contei aqui uma vez, mas talvez as pessoas não ouviu ainda, a história de 2 amigos, É como Deus fazia, contava por parábolas, como se fosse uma parábola. 2 amigos que andavam pelo mundo como andarilhos, não tinham nada, não tinha nem lugar para morar. E eles iam andando. Uma certa vez, os 2 amigos, tudo que um comia, o outro comia. E esses 2 amigos viram uma montanha de dinheiro, uma montanha, assim, num campo que era muito dinheiro. Eles correram para ver. Nossa, é dinheiro mesmo. Nossa, nós estamos ricos, estamos muito ricos, Aí um deles falou assim: nossa, agora nós não precisamos de mais nada, nós estamos tudo, é muito dinheiro. E ficaram ali maravilhados com aquele dinheiro. Aí ele falou assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá. Um deles falou assim: sabe o que eu vou fazer? Vou lá na cidade pegar esse dinheiro aqui, comprar uma cachaça, uma pinga, e vou fazer para nós comemorar, Afinal de contas, agora nós estamos ricos. E assim ele fez. Ele foi na cidade comprar uma cachaça. E quando chegou lá para comprar a cachaça, ele pensou: bom, eu vou comprar também um veneno, vou pôr na cachaça, para quando o meu amigo tomar essa cachaça, ele morrer, e o dinheiro fica todinho para mim. Olha, era muito dinheiro, ele dava para os 2, tranquilo e calmo, se virar por muito tempo. Mas a ganância do homem
né? É tanto que ele pensou assim. E o outro, por sua vez, pensou a mesma coisa. Bom, vou pegar esse pedaço de pau aqui. Quando meu amigo chegar, eu vou descer na cabeça dele, ele vai morrer. E aí eu fico com o dinheiro todinho só para mim. Só para mim. E aí ele fez assim. Quando o outro chegou, aqui, trouxe essa cachaça para comemorar. Agora nós estamos ricos, rico. Aí o outro veio por detrás dele e deu uma pancada na cabeça dele, forte, até ele morrer. Ele morreu. O amigo dele morreu. Ai, agora sim, agora o dinheiro é todo meu. É só para mim esse dinheiro. Vou tomar essa cachaça aqui para comemorar. E aí ele foi tomar a cachaça, né, que o amigo trouxe, já que ele trouxe para nós comemorar. Vou tomar nessa cachaça para nós comemorar. E tomou a cachaça e também morreu. Amém? Então vocês entenderam como que é? O homem que tem a ganância, tem um certo desejo, né? E a vaidade, né? E não saber como colaborar, como compartilhar com outra pessoa. Assim foi Geazi. Ele achou que ele podia também usufruir daquilo que nem era dele, porque quem orou, quem fez a obra foi Eliseu, o profeta Eliseu. Ele é apenas o servo do profeta Eliseu, somente isso. Então é assim, irmãos, que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a sermos mais humanos, né? A ser mais compreensível e receber as bênçãos do Senhor, né? Que Deus curou a lepra de Naamã, né? Era leproso tanto fisicamente como espiritualmente, e Deus fez uma obra completa nele. Ele ali se humilhou diante do Senhor e o Senhor fez a obra. Assim como o Senhor tem trabalhado em muitas vidas, em muitos corações, tratando às vezes, né? Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu não consigo me curar dessa enfermidade, eu não consigo sair desse problema, né? E muitas vezes Deus quer tratar com o seu interior. Deus quer a mudança, né, de vida, mudança de comportamento, né, nas nossas vidas, para que nós possamos entender o propósito de Deus, para sermos mais humildes, né, mais compreensíveis diante de Deus e nos humilhar diante a face do Senhor, né, nos purificando de todo o mal, de todo orgulho, de toda ganância, nos livrando desse mal que tem assolado milhares e milhares de pessoas. Muitas pessoas, às vezes, nem aceitam a Jesus, nem vão até o Senhor por orgulho, né? Falam assim: eu nessa posição, do jeito que eu tô, como que eu vou, né? Às vezes Deus não olha a sua posição. Deus quer o seu coração. Olha o seu coração para ser purificado, ser transformado. Quem aceita Jesus é transformado por Ele, né? Sente uma mudança até mesmo de comportamento, porque Deus é amor, mas também Ele é justiça. Amém? Deus abençoe, que a palavra de Deus venha penetrar em cada coração e que a palavra de Deus venha fazer você ser transformado pelo poder que é em Cristo Jesus. Amém? Amém.